Isso pode acontecer com quase qualquer um que seja dono de um restaurante, tendo um caso ou encobrindo as travessuras de um amigo. Você sabe que a vida em Goodfellas é realmente sobre pessoas comuns vivendo vidas extraordinárias. Claro que, por extraordinário, quero dizer muito dinheiro e grandes crimes. Mas como as vidas de Henry, Jimmy e o resto da equipe se desenrolaram, isso poderia acontecer com qualquer um. Não há cientistas de foguetes aqui. Eles começaram do zero, trabalhando até o topo, usando sua inteligência de rua, charme e coragem. Algo que todos podemos ter ou simplesmente precisamos trabalhar nisso. Esta é talvez uma das várias razões pelas quais Goodfellas é um clássico. É identificável. Vemos isso em um nível com o qual nos sentimos confortáveis. Não estamos esticando nossos pescoços para as alturas de poder, como em Scarface ou O Poderoso Chefão. Esses mundos são virtualmente intocáveis, mas Goodfellas é a versão cinematográfica do mafioso vizinho. Embora o filme seja bastante preciso, ele deixa muita coisa de fora. Imagine Henry Hill no exército. Henry, interpretado pelo falecido Ray Liotta, rompeu com a máfia e se juntou ao exército. Se ao menos pudesse ser dito que Hill serviu ao seu país pelos mesmos motivos que Michael Corleone fez em O Poderoso Chefão, mas não pode. Henry era um bandido egoísta de primeira classe que se juntou ao exército para fugir de uma investigação do governo sobre os laços da máfia com os sindicatos, de acordo com o Wiki Militar do Fandom. Henry se alistou no exército quando tinha 17 anos. Depois de passar alguns anos na equipe de Paul Vario, que foi interpretado por Paul Sorvino como Paulie Cícero, era um capo da família do crime Lucchese e chefe de Henry e dos associados Jimmy Burke e Tommy DeSimone. Quando ele se juntou à 82ª Aerotransportada, ele pode ter deixado a máfia para trás, mas o mafioso dentro dele nunca foi embora. Nos 3 anos em que serviu, Hill manteve contato com a máfia e continuou seus muitos esquemas, incluindo agiotagem e venda de cigarros isentos de impostos. Sua atitude de gangster continuou em sua vida social também, brigando com civis e fuzileiros navais em um bar e até mesmo roubando o veículo do xerife local. 3 anos foram suficientes para ele retornar em segurança, onde serviu como um tipo diferente de soldado. Foi quando a carreira criminal de Henry começou a decolar. É irônico que, por um breve momento, ele tenha servido à mesma instituição que acabaria por pôr fim ao estilo de vida que ele trabalhou tanto para estabelecer. Um dos esquemas que ele esperava que ajudasse a manter seu estilo de vida era um esquema de manipulação de resultados nos jogos de basquete da Boston College. Ele não se saiu muito bem e em 1979, cerca de 50 membros do crime organizado foram presos por causa disso. E você acreditaria que Jimmy Burke, interpretado pelo lendário ator Robert De Niro como Jimmy Conway, foi preso por isso por causa de todas as coisas, por causa de chamadas telefônicas anteriores? Off the Ball entrevistou o procurador federal que cuidava do caso de Henry, Ed McDonald, que aparece no filme como ele mesmo, e seu escritor Alex McCarthy, em seu artigo, descreve como, por um golpe de sorte inacreditável, o FBI tropeçou no esquema de manipulação de resultados que finalmente condenaria Burke e o mandaria para uma prisão. O golpe de sorte foi cortesia de Karen Hill, interpretada pela deslumbrante Lorraine Bracco, que mencionou ao FBI que ela tinha ido a Boston com Henry na primeira semana juntos. Mas quando perguntada por quê, ela não sabia dizer. Nessa época, Henry já estava cooperando com os federais na investigação do assalto da Lufthansa. O acordo era que ele tinha que confessar seu envolvimento não apenas no assalto, mas em todas as suas outras atividades criminosas. Então, quando perguntado sobre a viagem a Boston, ele respondeu simplesmente que estavam manipulando os jogos de basquete universitário. Com isso, algo simplesmente fez sentido, porque de repente, os federais se concentraram em descobrir mais sobre esse esquema. A coisa engraçada é que Henry nem achava que isso era um crime. O filme estabeleceu Jimmy como o cérebro do grupo, e talvez ele fosse exatamente isso por um bom motivo, porque esse esquema de manipulação de resultados foi ideia de Henry. E veja onde isso o levou. Se fosse de Jimmy, ele teria sido mais cauteloso? Provavelmente não. McDonald disse que, assim como Henry, Jimmy também não achava que manipular o jogo fosse ilegal. Um erro honesto, certo? Pode acontecer com qualquer um. Agora, se servir nas Forças Armadas falhou em extinguir a propensão de Henry para o crime, então o que ele estava pensando quando aceitou entrar no programa de proteção a testemunhas? Ele realmente pensou que simplesmente se estabeleceria em uma vida suburbana. Este pacote de proteção era exatamente o tipo de estilo de vida
que ele tinha se juntado à máfia para evitar. Quero dizer, a imagem pintada de Hill era clara como o dia. Esse cara esperto achava que estava por cima e, na máfia, ele estava. Então, alguém realmente achou que ele simplesmente se acomodaria confortavelmente no papel de um ninguém sem nome, sem incidentes? Um relato diz que Henry foi expulso do programa por um tribunal federal de Seattle depois de ser condenado por tráfico de cocaína. Outro diz que ele repetidamente revelou sua verdadeira identidade para os vizinhos, efetivamente tornando a proteção inútil e teve que ser realocado várias vezes. Isso levou o FBI a simplesmente desistir dele e finalmente expulsá-lo do programa. Uma vez de volta ao aberto, Henry nunca foi morto por seus antigos colegas, eventualmente morrendo de uma maneira bastante insignificante. Henry morreu de causas naturais, da forma como quase todo mundo que vive nos subúrbios morre. E acho que é seguro dizer que não houve salva de tiros militares no funeral de Henry Hill, principalmente porque provavelmente não era mais uma coisa. Mas ainda assim, felizmente para Tommy DeSimone, ele não foi pego no esquema idiota de Henry, porque, bem, ele já estava morto. Isso, claro, foi em parte devido ao fato de ele ser uma dor de cabeça insuportável. Quero dizer, se você fosse difícil de trabalhar, seu chefe simplesmente te demitiria. Mas você entendeu a ideia, certo? Sim, Tommy era um verdadeiro cabeça quente, como foi magistralmente interpretado por um ator explosivo, Joe Pesci, como Tommy DeVito. Pode ser que Pesci fosse perfeito para Scorsese, e isso apesar do fato de Pesci ser muito mais velho, mas perfeito precisamente porque o ator diminuto era maior do que a vida. Pesci tinha apenas 1,63 metros de altura, enquanto o verdadeiro Tommy era um homem corpulento de 1,93 metros. Mas Joe Pesci é simplesmente explosivo como Tommy, o suficiente foi dito. Quanto ao seu personagem ser um homem de respeito, DeSimone era de fato um homem casado. Pode-se supor, no entanto, que ele deve ter tentado ter relações extraconjugais, mas era simplesmente muito violento e imprevisível para o gosto de qualquer pessoa. Esse traço parecia estar enraizado em um sentimento de ser o Hunt da ninhada, o que funciona bem com Pesci sendo muito mais baixo do que seus coestrelas. Suas façanhas não são apenas vistas, mas ouvidas durante todo o filme, enquanto ele se gaba delas durante os drinks com a equipe. O filme destaca o psicopata nele quando ele mata Spider. O que o filme não mostra são os muitos outros assassinatos que Tommy cometeu. Um deles foi de um estranho aleatório quando ele tinha apenas 17 anos. O motivo? Ele estava literalmente apenas se exibindo para Henry. Ele matou Ronald Gerotti, um protegido do então capo da família Gambino, John Gotti, que Tommy assassinou por causa da irmã de Gerotti, com quem ele havia saído, mas também havia espancado. E assim, junto com o assassinato do outro amigo de Gotti, o Button-Man, Billy Batts, Tommy DeSimone, o flagelo da existência de capos como Paul Vario teve que ser eliminado como o cão raivoso que era. Nem todas as vidas por trás de Goodfellas eram uma história sórdida. Pegue a história de amor de Henry e Karen, por exemplo. Claro, os dois não se deram bem de jeito nenhum quando se conheceram pela primeira vez, mas foi perfeito para o filme já usado de Scorsese. O fato de Karen realmente ter enfrentado Henry na vida real, na frente de todos os amigos dele, é simplesmente ouro. Mas como chegamos aqui, você poderia dizer que é porque Karen exigiu que Tommy a levasse para onde Henry estava. Bem, então você estaria errado. Na vida real, o encontro duplo foi com o filho de Paul Vario Jr., e não com Tommy de Joe Pesci. Veja, a máfia é seu próprio clube social, mas mais do que isso, ajudar o filho do chefe te rende pontos. Como mencionei antes, fazer favores é uma moeda comum nos negócios, inclusive na máfia. Então, para um irlandês italiano, que nunca seria feito, ser o wingman de Paul Jr. valia a pena.